Fala massa, tudo certo? Começando o primeiro Base em Foco, eu estou muito feliz e muito honrado de poder conduzir esse quadro. Nós vamos falar muito de categorias de base do Atlético aqui, sub-17, sub-20, como o Atlético vem no Brasileirão, no Mineiro, enfim, o time do Zago que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. No Mineiro vem sendo o líder do seu grupo na competição. Para você que não me conhece, eu já contribuo aqui no Bica Galo, sou jornalista, redator e setorista no Brasileirão, no Estado de Minas. E eu já convido todo mundo a deixar o seu like no vídeo e se inscrever também para não perder nenhuma das novidades que vem no Bica. Nós que estamos com Café com Jeves toda manhã e à noite também o De Frente para a Massa com Lucas Bretas e convidados. Então, bora falar de categoria de base? Vamos começar primeiro a falar do Brasileirão Sub-20, o Galo que começa a temporada bem abaixo do que se esperava nos resultados, por mais que em campo entregava algo melhor. O Atlético só foi conseguir a primeira vitória na quinta rodada do Brasileirão contra o Bahia e depois disso ficou 7 jogos sem vencer, voltando a triunfar somente contra o Juventude na última rodada. Antes disso, acumulou derrotas, empates e ainda assim tinha a oportunidade de vencer e acabou desperdiçando essas chances, né? O Galo que tem 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas do Brasileirão até o momento. Na próxima rodada enfrentam o América, último time, inclusive a gente vai falar sobre, que o Galo Sub-20 enfrentou no Mineiro, mas na próxima quarta-feira o Galo que visita o América no Independência em busca de 3 pontos para subir na tabela e afastar cada vez mais do Z3. É importante a gente ressaltar. Pela primeira vez, uma edição de Brasileirão terá 3 rebaixados. Então, o Atlético corre contra o tempo nessas últimas rodadas, nessa reta final de campeonato, para poder alavancar e ainda assim conseguir terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros colocados. São esses 8 que vão avançar a próxima fase e, enfim, disputar o título nacional. Bom, gente, vamos analisar o que foram esses 2 últimos jogos do Atlético antes de chegar para esse jogo contra o América. O Galo que visitou o Atlético Paranaense, perdeu por 2-1, mas a gente pode elencar aqui algumas situações. Mais uma vez, o Atlético entra um pouco desleixado, um pouco relaxado nos primeiros minutos da partida. Toma 2 gols muito rápido e aí sim, no segundo tempo, vai se encontrar. O Galo que teve chances de empatar na segunda etapa da partida, se a gente for fazer esse recorte desses últimos 2 jogos, o Atlético teve mais posse de bola jogando como visitante. Claro que a gente vai falar de uma vitória contra o Juventude em casa, jogando no Sesc em Venda Nova. Mas assim, o Galo teve esse controle de partida, teve uma visão um pouco melhor de ter a posse, de tentar jogadas mais arriscadas pelo meio. E aí a gente entra num assunto muito importante. O Galo que contratou o Mamadi Cissé, guineense de apenas 18 anos. O Galo que vem fazendo essa colheita, se a gente pode dizer assim, nos países africanos e encontrou o Mamadi Cissé um potencial muito grande. Um jogador que nos primeiros minutos ali no Sub-20 já deu uma certa mostra do que pode ser futuramente. O Galo vem apostando muito nesse tipo de mercado. Pode ser um jogador que pode dar muito retorno esportivo e financeiro para o Galo a longo prazo. O Mamadi Cissé entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, mas de fato não conseguiu fazer algo que o time do Zago pudesse mudar a partida. Logo em seguida, o Atlético recebe o Juventude novamente em Belo Horizonte e tem um início completamente diferente do que teve nos jogos passados. Faz 3-0 antes dos 25 minutos iniciais, um time imponente em casa, um time que soube aproveitar das falhas da defesa do time gaúcho, contando logicamente com as voltas de Giovani, que faz um golaço, o primeiro gol do Giovani, inclusive, no Brasileirão Sub-20, faz um golaço nos primeiros 2 minutos e dali o Atlético tem uma cara muito mais ofensiva no jogo, faz 3 gols, mas logo em seguida permite que o Juventude, ainda assim, antes dos 30 minutos da segunda etapa, diminuísse com 2 gols. O Atlético que passa um sufoco ainda no final da partida, mas consegue 3 pontos importantíssimos para a sequência da temporada. Destaques, a gente pode citar Pedro Ataide, que teve a oportunidade já de viajar e jogar com o time profissional em jogos da Sul-Americana. Pedro Ataide que é um 9 clássico, um 9 que vai de fato receber essa última bola para balançar as redes. É um jogador de extrema conclusão. Massa, quem é Zé Felipe? É um volante muito marcador, com características bem claras, inclusive ótima saída, boa visão de construção inicial e algo muito perto daquilo que o Atlético procura para o seu time profissional, né? O Cuca que já vem pedindo esses jogadores, mas claro,
sem tentar entrar muito no time profissional aqui e voltando para a base. De qualquer forma, ainda é um jogador muito novo, tem 19 anos de idade e completa seus 20 já no próximo sábado, dia 14. Um jogador que vem sendo um dos pilares da equipe de Zago, que entrou, né, no Atlético e volta ao Atlético depois de alguns anos da sua primeira passagem na equipe mineira. Logo na terceira rodada, o Atlético tem início muito ruim, início muito negativo, tem dificuldades para entrar nos eixos e o Zago vem para isso. O time que melhora muito em campo, faz jogos muito exemplares disso, contra Corinthians em São Paulo, contra o São Paulo também na capital paulista. Os dois jogos o Atlético perde, mas joga de certa forma de peito aberto, joga para conquistar os 3 pontos mesmo como visitante. Foram partidas importantíssimas para o Atlético ter a posição que tem hoje. Claro, se o resultado fosse diferente, o Atlético teria posições muito mais acima, mas não foi isso que a gente viu, não foi o que aconteceu. O Atlético que visita o América na quarta, claro, pensando nos 3 pontos. Um time muito difícil de enfrentar, o Atlético que, voltando aqui, né, teve o América como um adversário na última rodada pelo Campeonato Mineiro, teve suas dificuldades, mas venceu. Importantíssimos os 3 pontos no Campeonato Estadual. E agora é virar a chavinha. É enfrentar o América e ir atrás dos 3 pontos que seriam, mais uma vez, importantíssimos para essa reta final, para que o Galo busca ser um dos 8 primeiros colocados no Brasileirão. Pessoal, destaques importantes para a gente trazer aqui são nomes que, na minha visão, integrariam e até já integraram o elenco profissional do Atlético nos dias anteriores. David Cauã, jogador camisa 10, construtor, de muita chegada na área, não é aquele jogador que fica sem pisar, sem arriscar de fora da área. Um jogador de muita construção, muita criatividade, mas não joga há algum tempo. O David chega, inclusive, a viajar com o elenco atleticano para Caracas no compromisso pela Sul-Americana, e aí sim a gente fala do futebol profissional do Galo. Mas na terça-feira, um dia antes do jogo, né, contra o time venezuelano, o David sente um incômodo no pubis, a famosa pubalgia, né? Para quem vai lembrar aí dos casos do Zaratio, né, um jogador que sofreu e muito e ainda sofre, mesmo depois que deixou o Atlético e chegou ao Racing, com os problemas do pubis. Outro jogador que a gente pode destacar também é o Loubach, jogador que já inclusive atuou na equipe profissional. Foram 3 jogos naquele Campeonato Mineiro que o Atlético utiliza seus jogadores de base enquanto profissional estava nos Estados Unidos. Loubach, muito bom concretizador, principalmente quando tem a oportunidade dentro da área. O Loubach, que é um jogador de extremo cuidado internamente no Atlético, eu já apurei inclusive que o Galo tem muito cuidado para lançar o jogador no profissional. O Atlético vê como uma promessa de fato, um jogador que pode alavancar nos próximos anos, e vai tratando isso a passos bem curtos mesmo, para chegar no profissional com certa estruturação e cada vez mais preparado também. Um jogador que sofreu com lesão no último jogo contra o Corinthians, que a gente citou na derrota na capital paulista. No fim de abril, ele acaba sentindo uma lesão, acaba não fazendo uma cirurgia por opção do Atlético e voltou nessa última partida contra o América no início do mês. Então, assim, a gente espera que o Loubach agora tenha mais sequência dentro de campo e pode ser um jogador que reforce o time titular de Zago na próxima quarta-feira contra o América. Bom, pessoal, falamos muito de Brasileirão e agora, se a gente pudesse dar uma pincelada no Mineiro, o Galo que estreia contra o 15 Uber, isso mesmo, 15 Uber de Uberlândia, vence por 4-1. Logo em seguida, na segunda rodada, folga o Galo, que está no grupo B. São 3 grupos. Grupos A, B e C. Cada grupo contém 5 equipes. Na segunda rodada, o Atlético, por ser um número ímpar, né, cada grupo, o Atlético folgou, descansou, não jogou. E na última rodada, como a gente já falou no vídeo, o Galo venceu o América, superou por 2-1 o Coelho, voltando a reforçar o adversário na próxima quarta-feira pelo Brasileirão Sub-20. E agora, na quarta rodada, a gente está soltando esse vídeo ao meio-dia. Então, há 2 horas atrás, às 10 horas deste sábado, o Galo entrou em campo contra o Contagem, em Ibirité, inclusive. O Galo que procura manter a liderança do grupo e seguir sendo uma preparação, digamos assim, para o Brasileirão. Um campeonato muito mais difícil, mais nivelado, mas claro, sem deixar de lado o campeonato estadual. Vamos falar sobre Sub-17 agora. O Galo que começou essa temporada para jogadores até 17 anos de idade há pouco tempo. O Brasileirão só foram até então 4 compromissos. O Galo está no início do Mineiro ainda. O Galo que vence o Palmeiras por 2-0 em casa e sai para enfrentar o São Paulo na capital paulista e acaba sendo derrotado por 3-2. Logo em seguida tem uma partida extremamente superior ao time do Grêmio,
O Galo que abre 3-0 antes dos 30 minutos iniciais. Então, um time com muita imposição. Nesse jogo, o Veneno, inclusive, está no banco de reservas da equipe do Henrique Andrade. Enfim, um time muito mais estruturado, digamos assim, se a gente for comparar ao time do Sub-20. O time do Sub-20, por mais que tenha apresentado bons jogos, o time do Sub-17 tem um pouco mais de facilidade para chegar aos gols. Pessoal, vamos falar de Mineiro, mas ainda assim, no Sub-17, o Galo que vence o Guarani de Divinópolis por 3-2. No jogo seguinte, empata diante do Betim por 2-2 na segunda rodada. Logo em seguida, bate o Atlético também por 3-2. E aí vem aquela mesma situação do Mineiro Sub-20. Já no Sub-17, ao invés de 3 grupos de 5 times, são 15 times, são pontos corridos. Então, pelo menos em uma rodada, um time vai folgar. Na quarta rodada, foi a vez do Atlético de folgar. E nessa quinta rodada, neste sábado, enquanto a gente está subindo esse vídeo, às 11 horas, o Galo recebe o Tombense em Vespasiano. O Atlético que visita o América na quarta, claro, pensando nos 3 pontos. Um time muito difícil de enfrentar, o Atlético que, voltando aqui, né? Teve o América como um adversário na última rodada pelo Campeonato Mineiro, teve suas dificuldades, mas venceu. Importantíssimos os 3 pontos no Campeonato Estadual. E agora é virar a chavinha. É enfrentar o América e ir atrás dos 3 pontos que seriam, mais uma vez, importantíssimos para essa reta final, para que o Galo busca ser um dos 8 primeiros colocados no Brasileirão. Pessoal, chegando ao fim do nosso primeiro Base em Foco, eu tentei elucidar ao máximo o que eu vi de Galo Sub-17, de Galo Sub-20 até o momento. Claro que faltaram alguns destaques, Pedro Cobra, outros jogadores do Sub-17 também que merecem mais destaque e vão ter aqui. Eu aproveito para fazer um pedido. Deixem nos comentários o que vocês querem ver aqui, se mais destaques de jogadores individuais, de como o Atlético vem se comportando em campo. E é claro, curte, comenta e compartilha bastante para a gente engajar esse conteúdo. Eu agradeço demais a atenção de vocês e eu fui!